Com a nossa reportagem, o FMI projetou que a economia do Brasil deve ter alta de mais de 2% em 2024, neste ano aqui, no ano que vem também. O que mais diz o FMI, Soraya? Olha, Colombo, o FMI estima que a economia brasileira deve crescer 2,2% agora em 2024, uma alta de 0,5 ponto percentual em relação à previsão que já tinha sido feita em janeiro. E o FMI avalia que esse crescimento acontece diante da consolidação fiscal, aos efeitos defasados da política monetária ainda restritiva, a uma menor contribuição da agricultura. E já para 2025, o fundo calcula crescimento do Produto Interno Bruto de 2,1%, uma alta de 0,2 ponto ante a estimativa que foi feita anteriormente, mostrada no relatório Perspectiva Econômica Global. O PIB brasileiro, lembrando que cresceu 2,9% no ano passado, impulsionado principalmente pelo setor de agronegócio, de acordo com dados do IBGE, e embora a economia tenha ficado estagnada nesse quarto trimestre em relação aos 3 meses anteriores, ela vem indicando um desempenho sim melhor neste início de ano, já que tem elevado os economistas, de mercado a aumentar até as suas projeções para atividade, mas ainda com uma aposta de desaceleração quando comparada com o ano de 2023. O Banco Central embarcou naquele ciclo de afrouxamento monetário que tirou a taxa básica de juros da Selic de 13,75% para os atuais 10,75%, com a perspectiva de novas reduções à frente, então tende a acabar ajudando esse cenário da economia, principalmente nos setores ligados ao crédito. O mercado de trabalho também segue aquecido, a inflação sob controle, também o aumento da massa salarial ainda vê favorecimento à economia brasileira, principalmente agora nesse início de ano. Muito bem, vamos ouvir então a Amanda Klein e o Cristiano Vilela. É um índice, uma taxa de crescimento muito parecida com aquela que nós vimos ontem a partir do Boletim Focus, foi para 1,90, se eu não estiver enganado, o Gani trouxe aqui para a gente. De qualquer maneira, está muito ali perto. Agora, os dados, os pilares da economia brasileira estão funcionando bem, segundo o FMI, mas nesse momento aqui dentro a impressão não é essa, né, Amanda? Porque tem esse ruído fiscal, com a mudança de meta econômica, que deixa claro que o arcabouço fiscal tem limitações, e é lógico que deixa aquela pulga atrás da orelha dos economistas do mercado financeiro para saber se essas regras existirão até o fim do mandato do presidente Lula, porque obviamente haverá muita pressão para aumentar os gastos. Se o arcabouço corre o risco de ficar cada vez mais restritivo, pressionando despesas, pressionando investimentos, haverá certamente uma pressão política do outro lado para que haja mudanças na regra que estabelece na prática um teto de gastos. Lógico, um teto de gastos mais flexível do que houve no governo Temer e no governo Bolsonaro, até porque medidas e políticas públicas, políticas sociais foram completamente erodidas e apagadas. Por exemplo, você tem programas como Farmácia Popular, como Merenda Escolar, que ficaram quase sem recursos, Minha Casa Minha Vida, durante esses governos. Então não adianta você fazer o maior esforço fiscal se a população sempre mais pobre que sofre com isso. Agora, por outro lado, esse governo também parece não ter um plano bem acabado, que inclua também o corte de gastos. Você tem a revisão dos gastos públicos que é feita pelo Ministério do Planejamento. Pode haver casos de fraude, depois, num segundo momento, você analisar, avaliar as políticas públicas para saber quais são eficientes e devem ser mantidas e quais devem ser descontinuadas, por exemplo, ou reduzidas. Esse momento ainda não chegou. Isso poderia sinalizar para um corte de gasto, um corte de despesas mais contundente, mas isso ainda não aconteceu. Pela LDO, que foi apresentada essa semana, mais ou menos 10 bilhões de reais em gastos devem ser economizados com detecção de fraudes em diversos programas, mas não mais do que isso. Isso é ínfimo se comparado com o resto do orçamento. Então, esse governo vai precisar aprender a pensar também medidas para conter as despesas, porque nesse ritmo que a gente está indo, só no ano que vem, despesas como Previdência e alguns outros auxílios, como BPC, vão crescer 100 bilhões de reais. Então, quer dizer, isso tudo vai pressionando o quê? As despesas discricionárias, que são aquelas que podem ser cortadas, e os investimentos.
O governo, ele mantém uma dualidade de muitas vezes ter um discurso que vai na linha de se gastar muito, que vai na linha contrária às exigências, aos parâmetros racionais da economia e, por outro lado, ter uma conduta relativamente razoável e racional por parte do Ministério da Economia e especialmente por parte do Banco Central. É por conta dessa racionalidade que o governo consegue colher bons frutos e consegue manter a economia em patamares aceitáveis. Agora, essa luta, esse interesse por eventualmente gastar mais e especialmente esse apego a determinados dogmas ultrapassados, esse apego a um Estado inchado e gastador, isso pode fazer com que esses números da economia não consigam resistir. Se no primeiro ano de governo, o governo atual conseguiu aumentar a sua arrecadação, esse aumento de arrecadação não vai durar para sempre. Então, é importante, é fundamental que se mude a chave no pensamento da economia do atual governo. Não se pode gastar desordenadamente. Deve-se buscar um estado mínimo que atenda às necessidades da população sem ter um inchaço que acaba onerando sobremaneira o governo e especialmente os cidadãos.